Voltamos ao vivo, agora com o Mirko. Olá, Mirko, tudo bem? eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você. Sim, eu sou o Mirko, sou italiano, moro aqui no Brasil faz uns 10 anos ou mais. Gosto muito dessa cultura, dessa parte aqui brasileira, mas nasci na Itália, cresci lá, fiz todas as Você é de escolas. que cidade na Itália? Na cidade sou Trento, a cidade onde eu morei, Ah, principalmente. Sendo que meus uhum, pais são do sul da Itália, aí acontecia que eu ia encontrar os avós lá no sul da Itália. Então, tem a que parte delícia. do norte, Trento está no nordeste, né, perto de Veneza e tudo, e a parte do sul, próximo a Nápoles, Salerno, cidade. E para quem conhece um pouco a Itália, sabe que norte é diferente do sul, as coisas, eu consegui juntar as duas visões de mundo que tem. Mesma coisa que no Tem lá. Brasil, né? Que o norte é totalmente diferente do sul, né? Mas, inclusive, me permita essa coisa, a Nordeste, por exemplo, eu estou morando em Natal. As coisas que eu escuto das pessoas que não viajaram muito, por exemplo, do Rio de Janeiro, são Hum, parecidas, são muito parecidas com as coisas que eu via na Itália, das pessoas que não viajaram muito, sobre o Rio de Janeiro. Ou seja, ah, eu pensava, digo, não, no Brasil, pelo menos todo mundo sabe mais detalhadamente da própria nação, mas as notícias principais que saem são interessantes porque são iguais, são as mesmas. a gente só Curioso, conhece quando a gente vai para o lugar, né? quando vai para o lugar. Essa parte é curiosa. Eu, nada, não sei como é. Você quer que eu comece desde o começo, faça uma cronistória em tempo real, tipo 20 Hum. anos de relato, ou tipo. Bom, já sabemos que você é italiano e que você mora em Natal. Então, eu quero saber por que você veio morar aqui. Eu vim morar aqui no Brasil porque, em um determinado ponto da minha vida, resolvi mudar. Digo, bom, Hum, agora vou mudar para um canto longe, mas tão longe que se tiver alguma dificuldade, alguma coisa, eu preciso resolver. E não dá para voltar tão fácil assim. E hum. aí fiz uma lista, né? Digo, ó, Brasil, Estados Unidos, Austrália, Espanha. Não sei por que Espanha, mas me atraía. Só que era a última da lista, né? Então, aí comecei com o primeiro tópico, que é Brasil. E aí vim morar aqui. Comecei no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, né? Ver um pouco como era toda a parte de trabalho, para encontrar também possibilidade de agregar valor, né, nas empresas, etc. Consegui. Depois viajei para Fortaleza para ver sobre outro trabalho, né, como empreendedor lá, empresário lá dentro de uma pousada, etc. Só que não deu muito certo. Mas, naquele momento que eu estava lá naquela pousada em Fortaleza, encontrei a minha atual esposa. Então, aí Ah, fiquei na dúvida, digo, vou no Rio para trabalhar e continuar o que já estava criando lá de negócio ou vou seguir a parte mais sentimental e cuidar do coração primeiro. Aí hum. cuidei do coração primeiro, Você está há basicamente. quantos anos cuidando do coração? Daqui a 10 anos, hoje a gente estava falando, fala, ó, próximo ano vai fazer 10 anos de casamento. Digo, putz, Hum. olha aí, 10 anos preso. Estou brincando. Ah, Mas a ideia é legal, eu gosto, na verdade. aham. Tá. Me fala um pouquinho da sua família de origem, da sua infância lá na Itália. Bom, meu pai era policial militar. Hum, Eu não sei como se chama aqui, porque na Itália tem uma organização que se chama Carabinieri. Carabinieri são policiais militares, mas que trabalham dentro do âmbito territorial. E trabalham em todas as cidadezinhas de 2.000 moradores para cima. A diferença daqui, né, que a delegacia não é muito presente no interior, lá tem até piadas dizendo que a cidadezinha é cidadezinha, mesmo com 500 habitantes, quando tem a igreja, o padre, o chefe lá da polícia, que é o marechalo, se chama,
eu professor, eu médico. Então, digamos, basicamente em qualquer cidadezinha você consegue encontrar essas figuras. E ele chegou, né, na carreira, nasceu profissionalmente como policial simples, aí depois chegou até o nível de antes do oficial, soto-oficial, que na época dele, no trabalho dele era diretor da central operacional, eu não sei como se chama aqui. O cara, quando você liga para a polícia, diz, olha, aconteceu um acidente ali, e ele manda a viatura, aquele cara que está lá, que gerencia todo aquele departamento que gerencia os carros na rua, era meu pai, na cidade. Não era na Itália toda, era só em Trento. E minha mãe era professora. Digo era porque os dois são aposentados agora. Então, era professora no ensino fundamental. Então, com crianças de 6 a 9 anos, 8 anos, 11. É de 6 a 11, né? 6 a 11. É. Pronto. E, Aí, família normal, hum, nunca faltou comida na mesa, como se fala. Uma das coisas que eu lembro é que meu pai, por ser policial, tinha direito a um apartamento que muitas vezes estava dentro da delegacia. Então, quando antes era tipo batalhão, a gente estava dentro do batalhão. Não, estava num apartamento fora. Aí quando chegou a ser dentro diretor dessa central, aí a gente ficou dentro desse apartamento que estava dentro da delegacia, que era um velho convento de freiras, aí saíram, aí começaram a colocar. Aí era, tipo, tinha o prédio com todos os apartamentos. Aí depois tinha o quintal, onde a gente ficava brincando, e tinha as viaturas da polícia que estacionavam lá, tinha um posto de gasolina, tinha uma oficina, e do outro lado tinha todos os escritórios e coisas. Eu lembro que, na época, eu era criança, ele tinha ainda as máquinas com telescrevente, aquela que você coloca com a fita furada, aí você escreve, ele máquina de memoriza, escrever, faz a fita furada, e depois você coloca a fita furada e ele escreve de volta o que estava escrito. Eu me lembro que brincava com essa coisa, era muito massa. Não dava sempre certo, mas tudo bem, era bonito. A minha mãe ensinava, então era professora, me lembro que quando eu ia para a escola, me ajudava a fazer as tarefas de casa e todas essas coisas. Uma coisa que me lembro é que ela me conta que eu comecei a ler antes de ir para a escola. E ficou por lá, tipo, você chegou um dia que a gente estava almoçando, você pegou um papel que estava escrito e chegou lá e começou a ler. Eu digo, tá bom. Então, Essa é a característica mais evidente de superdotação, né? É a que eu considero mais quando vem pais me procurar, né, para conversar a respeito da criança. A primeira pergunta que eu faço, se é criança em idade pré-escolar, é se já sabe ler e como aprendeu a ler, porque os pais se surpreendem, né? É assim, é como se a criança aprendesse sozinha. Não é que alguém ensinou, é que você aprendeu porque você deduziu aquilo de algum jeito. eu me lembro no primeiro ano do ensino infantil, se não estou enganado, eu ficava meio entediado porque tinha a sala de aula com os quadrinhos lá, com todas as letras do alfabeto, a palavra e o animal embaixo. Então, tipo, a imagem, às vezes era animal, às vezes, tipo, A de árvore, estou dizendo aqui, por exemplo, ou A de abelha, e tinha a imagem embaixo. Eu já lia todas sem problema nenhum. Aí, cada dia era a professora ali falando, passando por todas as letras com todos os alunos para lembrar. Eu lembro que a primeira palavra que eu escrevi foi saci. Saci? E saci, sabe o que é um saci? É do folclore brasileiro. É um que pula Saci numa com perna S? só. Hã? Peraí, eu ainda não sei. Depois você olha. Uhum. E aí, a questão é que eu não sabia se era com C, onde, porque tem o S, Hum. o A, o C e o I.
e eu não sabia o som. Tem muito na obra do Monteiro Lobato, ele tem o Saci Pererê e tal, né? Ele é da mitologia brasileira, do folclore brasileiro. E eu queria entender o som do S, do C, e eu escrevia com C e o A, com o S, e eu estava tentando desvendar esse mistério, que é uma coisa que não é fácil, né? Até hoje eu confundo algumas coisas ainda. Eu gosto muito dessa parte. A parte linguística, a parte de raciocínio é uma coisa que eu me aprofundo muito, muito mesmo. E uma das coisas que lembro, para fazer... A gente não sei se você quer falar em ordem cronológica ou eu posso pular. Podemos ir e voltar, okay. Não tem problema. Uma das coisas que me lembro é, aqui no Rio de Janeiro, eu trabalhei com... aqui no Brasil, quando eu vim para o Brasil, eu morei no Rio de Janeiro, trabalhei, ajudei, né, colaborei na Associação Amar, que está em Grajaú, que trabalha com meninos de rua e meninos a risco de rua, ou seja, que estão em uma situação frágil, de comunidade e tudo. E ali é toda a parte legal, de que eu aprendi bastante rápido, né, a falar em português e tudo. Mas também ali tinha uma gramática. Aí eu pedi emprestada a gramática e comecei a ler o livro de gramática da escola, do mesmo jeito que uma pessoa poderia ler um romance. E aí eu vi muito dessa coisa que você está dizendo, do S, do C, quando é usado, e algumas dúvidas que são tiradas de acordo com os escritores. Tipo, no livro X do escritor XPTO, aí ele usa isso. Então, a gente usa esse aqui porque ele usa isso. Que é muito interessante. Coisa que não tem na língua italiana, por exemplo. Não? A língua italiana é mais nova do português, porque chega, digamos, depois do vulgar, acho que começa... Dante Alighieri, se não estou enganado, era já no vulgar ainda, aí com os Promessi Sposi, Manzoni, começou a língua italiana. Digamos assim, eu não me lembro, não quero dizer uma besteira. Mas o que é legal da língua italiana é que cada letra é um som. Então, não tem, por exemplo, X, Y, W, K e J como letras oficiais, são consideradas... no Brasil também, W, Y e K não são oficiais. Porque o K é muito parecido com C. E C tem K de casa, por exemplo, e C de tchau. Tchau se escreve com C, inicial na Itália. Então, é interessante porque se você, um professor de italiano falava, as pessoas não erram na escritura. Eles erram... e aqui é muito difícil, né? Porque, além de tudo, tem o C cedilha, os 2 S's. Aqui eu acho mais interessante. Você fica mais procurando a agulha no palhaço, o pelo no ovo, não sei como se fala aqui, mas é mais procurando a sutileza, a fineza, né? Aquela coisa mais sutil para entender melhor como escrever as coisas. É bem legal. E você falou que na língua italiana não tem o K, mas o seu nome escreve com K? Ali foram meus pais que gostaram de uma letra mais exótica, e aí colocaram um nome que é mais do este europeu, tipo croata, iugoslavo. Eu não sabia disso. Bom, e como é que você era na escola quando você era criança? Você tinha facilidade, tinha dificuldade? Bom, eu não lembro muito. Uma coisa que eu lembro da minha mãe contando quando eu era criança, antes da escola, é que eu saudava todo mundo. Falei, você sorria, saudava todo mundo. Eu digo, tá bom. E na escola, eu me lembro do primeiro ano que tinha um companheiro de classe que se chama Christian, se não estou errado. E eu e ele éramos os mais movimentados. Ele mais do que eu, porque eu me lembro que ele ficava se deitando no chão, fazendo coisas para rir, né? Nada de coisa ruim, mas era tudo brincadeira. E eu atrás dele. Só que depois, outra coisa que eu lembro foi terça, quarta e quinta, ou seja, são 5 anos, né? De 6 a 11 anos. Terceiro, quarto e quinto ano, encontrei uma professora que
me pegou de mau óleo, como se fala. Aí era qualquer coisa, era culpa minha, qualquer coisa que acontecesse era melhor que eu não estivesse lá. E até me contaram depois, quando eu estava ausente, aí se acontecia alguma coisa, eu falava, deve ser Mirko. Aí uma aluna que era uma minha colega que gostava de mim, que a gente conversava, falava, a professora, eu disse para ele, digo, o Mirko não está aqui. Ah, mas quando ele está, acontece sempre barulho. Aí ficou um pouco encorajante. E aí fiquei naquela mais tranquilo. Depois, e como é que eram as suas notas? as notas eram muito boas no que eu gostava. Médias, um pouco, não tão boas assim, no que eu não gostava muito. O que eu gostava? Eu gostava mais das partes técnicas. Então, era matemática, era a parte de informática depois, era a parte mais exata, que você sabe que o raciocínio funciona sempre, não precisa de um achismo ou de alguém dizendo outra coisa porque acredita que seja diferente, mas funciona independentemente do parecer das pessoas. Enquanto as outras coisas ficavam meio... Talvez eu não me encaixava muito nos raciocínios da época. Então, as pessoas diziam uma coisa, eu perguntava por quê. Por quê? Aí acabava torrando o juízo dos outros. Aí ficava... você pergunta demais. Aí depois eles diziam, tipo, em geral, né? Tinha um determinado tipo de raciocínio, e dentro desse raciocínio eu encontrava 8 alternativas. Aí não queriam ser exploradas ou dava errado sem ter uma explicação lógica. Aí fica entediante, porque, tipo, se você está sempre certo, tudo bem, eu não preciso pensar. Aí ficava assim. Na escola, quando cresci, tipo, ensino médio, aí ficava aquela coisa, tipo, tinha algumas coisas que eu entendia super rápido, o professor falava e dizia, nossa, é óbvio. E aí ficava pulando na cadeira querendo explicar aos outros, e os outros ficavam meio bravos porque queriam entender, e eu, talvez, pelas poucas lembranças que eu tenho, talvez estava atrapalhando demais. E outras coisas ao contrário, que eu demorava tipo 1 ano para entender, 6 meses, eu nunca entendi até agora. E os outros ficavam mangando na cara, falavam, poxa, você não entende nada. Aí eu perguntava 1, 2 vezes se podia repetir, aí os outros ficavam entediados e começavam a dar conta. Aí fiquei pouco encorajado a perguntar. Essa é uma parte que me lembro. Outra parte que eu me lembro é que não me encaixava muito com os outros colegas da escola, principalmente porque talvez eu era curioso demais em saber o porquê eles brigavam entre eles. Não sei se acontece, você já vivenciou, ou já relatou, mas acontece que na escola muitas vezes se criam diferentes grupinhos. Sim, as panelinhas. Pronto. E tudo bem, grupinhos, eles gostam de jogos, outro gosta de livro, não tem problema. Só que, às vezes, esses grupinhos começam a entrar em conflito um com o outro. Aí alguém tem que falar mal do outro, aí fala mal atrás das costas, aí começa a fazer bullying ou cagadas, tudo isso. E eu me lembro que apanhei bastante por esse motivo, mas depois digo por quê, não me importava muito. Mas apanhei bastante. Por quê? Porque eu ia em um grupo para entender as razões de um, ia no outro grupo para entender as razões do outro e tentava procurar uma via de conversa para que um possa entender o ponto de vista do outro e vice-versa. Você era um mediador. Só que acabava que eu virava o bode expiatório dos outros. Aí ficava um saco. Porque cada um dizia, então você falou para ele as coisas que você não podia falar. Eu digo, poxa, cara, tudo bem, mas eu acredito que estava tentando ajudar. Eu me interessava, elaborei isso, pelo menos pessoalmente, um pouco, porque é aquela coisa, tipo, eu sei que não ofendi ninguém, mesmo que eles acham, mas eu sei que não ofendi ninguém. Sempre tinha essa autorreflexão, então eu dentro de mim queria fazer o melhor
Aí depois tinha uma parte de análise. Eu fiz o melhor, ok, mas você xingou alguém, foi dizendo algo que não deveria ter dito, tipo, o cara confiou em você em dizer uma coisa, você usou essa coisa para conversar com outro, ou você arrudeou, como se fala aqui, ou seja, usou outras palavras sem dizer que aquele... Insomma, toda uma série de vínculos. Eu estou à noite tranquilo. Não, calma. Eu fiz o meu melhor, não violei, entre aspas, a sensibilidade de ninguém, pelo menos pelo que eu vejo. Mesmo assim, apanhei, mas pelo menos estou tranquilo. Então, eu me lembro um pouco essas duas coisas. Aí depois tinha várias outras, tipo, informática sempre era entre os melhores. Não o melhor, não, porque me lembro de outros alunos que estudavam mais. Mas era entre os melhores, entendia muito. Italiano, história, era história pouco, porque era aquela coisa, tem que estudar o que fizeram os outros. Eu não gosto de fofocar com ninguém, tem que fofocar lá o cara que fez lá na época, os imperadores e tudo. Eu não lembrava nomes, essas coisas. E você fez faculdade lá na Itália? Lá na Itália, eu terminei o ensino médio e fui para fazer o militar. Ah, E tá. no militar seguia a parte de policial militar, carabinieri. E dentro do policial militar, que fui em Bolonha, foi em Turim, 3 meses de treinamento, e depois em Bolonha, 1 ano. Bolonha é a cidade universitária. Aí eu fiquei fascinado pelas faculdades que tinha lá. Aí me inscrevi em uma faculdade, isso poucas pessoas sabem, porque não durou muito, uma faculdade que era DAMS, Disciplina, Arte, Música e Espetáculo. É a faculdade dos registas, dos atores, etc. Aí eu comecei a fazer as primeiras aulas e tudo, só que infelizmente não batia com o horário da delegacia, de onde eu trabalhava como policial. Porque às vezes saía à noite para fazer controle de patrulhamento, aí depois ficava no dia no escritório, aí tinha as aulas, aí não bateu muito. Aí fui fazer alguns meses, mas tive que encerrar. Aí depois terminei, comecei a trabalhar como programador, trabalhei 5 anos como programador, aí depois comecei a trabalhar como professor, e aí quando comecei a trabalhar como professor, aí comecei de novo e comecei economia. Também super fodástica. Não sei, aqui não é assim, mas na Itália você entra apresentando a sua declaração de imposto. E com base na declaração de imposto, você paga a anuidade da faculdade. Aí É de depois, acordo com a sua renda. de acordo com a renda. Se o seu desempenho é bom, você pode fazer pedido para uma bolsa até 100%. A minha gata está aprontando aqui, ela fica mexendo nos fios. E parece que sabe, né? Parece que sabe. Teve uma entrevista que ela ficou balançando todo o suporte. Eu vi que ela pegou a câmera também. Você viu, da Luana? Ela ficou pendurada, balançando tudo. Agora ela está querendo puxar o fio. Vem aqui, Mila, vem. Vem. Pronto, e aí, nada. você fez a faculdade de economia, mas você chegou a terminar ou não? Não, eu passei o primeiro ano, ganhei a bolsa 100% para fazer o segundo ano, só que depois, no segundo ano, resolvi encerrar todo esse ciclo de Itália e comecei a me mudar para cá. Então, não terminei. Pronto, agora resolveu. Agora a Mila veio para cá. Aham! Oi, tudo bom, Olha aí. Mirko? Eu sou uma peste, viu? Aí eu fiz a faculdade aqui. Eu me formei em marketing aqui. Então, posso dizer que tenho graduação brasileira. E agora eu estou fazendo mestrado na UFRN aqui, de tecnologia. E você trabalha com o quê? Bom, profissionalmente falando, eu nasço como programador e analista de banco de dados. Então, eu era cara quadrado, que falava com o computador para entregar soluções para clientes, que era uma pequena loja até a multinacional. A gente tinha um software principal que era contabilidade, e todas as personalizações que o cliente queria, eu e os meus colegas iam lá e faziam. Depois terminei e comecei como professor. E aí, professor, você sabe que não pode ser quadrado.
tem que ser bem redondo, maleável, e tudo porque lidava com adolescente, então de 14 a 18 anos, algum mais apaixonado ficava até 19, 20, e ali também aprendi bastante, e hoje, começando também lá no comecinho como programador, quase sem saber, vim fazendo marketing, acompanhando pessoas que queriam se apresentar na internet, pessoas que queriam uma estratégia para poder vender mais, etc. E hoje trabalho como consultor na parte de marketing estratégico, ou estratégia de marketing. Uhum. A ideia, sendo que eu comecei em 2004, em 2000 como programador. Em 2004 saiu o Facebook, basicamente, eu acompanho desde o começo toda essa evolução, agora com metaverso, essas coisas. É bem legal. E como que você descobriu que você era inteligente? Essa foi uma coisa interessante. Quando era programador, eu gostava muito de raciocínio lógico, sempre gostei, análise da palavra, entender até um determinado significado, como é que se encaixa, a limpeza da frase, né? Sempre tentar usar a palavra certa, etc. Aí eu comecei a olhar na internet, na época, então, 12 sites que tinha, procurando algo sobre inteligência, sendo que sempre fui curioso desde o começo, aí comecei aquela curiosidade de descobrir o mundo, aí depois você chega a um ponto que você reflete e diz, bom, então, já que eu estou perto de mim, ou dentro de mim, o tempo todo, posso curiosar mais, porque estou sempre à disposição se preciso fazer uma pergunta, né? Porque perguntar fora nem sempre dava certo. Então, comecei a procurar, digo, inteligência, raciocínio, essas coisas. E nos vários testes que tinha vários gratuitos que fazia assim. Aí eu encontrei o site da Mensa, que era a associação mais velha do mundo, pessoas de alto QI. Aí fiquei apaixonado por essa coisa, digo, alto QI. É a maior, né? A que tem mais membros no mundo. A maior que tem mais membros em todo mundo. Aí eu falei, nossa, que legal, gosto, vou ver lá e digo, tem os testes, né? Aquele tipo, a demo que você pode fazer, que já te dá uma ideia. A E depois amostra. amostra, se não me engano, é na Mensa Noruega, ali tem teste. Uhum. Aí eu fiz, ele disse como veredito que era entre os caras que podia passar, ele não dá uma certeza 100%, né? Ele diz, bom, nessa demo aqui parece que você está pronto para passar. Eu falei, nossa, que interessante, gostei. Aí o que aconteceu? Na época que trabalhava como programador, tinha o meu colega Pedro, seria em português, Pietro, que era também, eu gostava muito dele. Era um cara que você perguntava uma coisa, ele sempre tinha uma solução. Isso era no Brasil ou na Itália? Na Itália. Tá. Estou falando de 2000, entre 2000 e 2005, que eu trabalhava como programador. Aí eu falei, Pietro, tem uma associação que se chama Mensa. Ali são alto QI. Eu acho que você deveria fazer o teste lá, sabe? Porque você é um cara muito foda. Eu estou me preparando porque eu estava fazendo os porque eu quero fazer lá. Sabe esse Pietro que me falou? Falou, Mirko, aí tira a carteirinha e fala, eu já estou dentro da associação. Aí piorou para você, porque se você não fosse aprovado, né? Não, ele foi o cara que junto com Mauro, que era o responsável regional lá da região, fez o teste comigo. Quando eu fiz o teste, ele estava lá. Ah, tá, ele fez junto. Não, ele já fez, estava dentro do grupo de organizadores. Ah, entendi. Aí qual é a brincadeira? Que eu fui lá e disse, Pietro, na minha opinião, você deveria fazer isso. E ele, eu já estou dentro. E eu me lembro que falei, digo, Pedro, poxa, por que você não me disse antes que a gente podia fazer junto? Aí eu digo, não sei porquê. Fica aquela coisa um pouco de vergonha lá, não sei, porque às vezes o assunto é um pouco delicado e tudo. Digo, tá bom, não tem problema, eu vou lá e testo. Aí fui lá, fiz o teste.
já tinha me preparado, digo, ok, Mirko, se passar, ótimo, se não passar, você sabe que é 98%, então você não fica em 3% do começo, você ainda está, pode ser entre aqueles 50, 60, 75% e por aí vai, só no sentido, né? Tem que se preparar para o melhor e o pior. Aí depois chegou o resultado, não comunicaram o QI, então eu sei que passei, mas não sei de fato quanto. E aí fiquei lá na boa, digo, bom, então, de todas as curiosidades, de todas as coisas que eu tinha vivido com as pessoas, de todas as coisas que não batiam, tipo, como é que eu faço um monte de perguntas e as pessoas não perguntam nada? Como é que tem algumas coisas que eu entendo tão rápido e outras que não entendo nada? Como é que tem futebol, todo É mundo gosta? interessante falar porque para quem está assistindo, né, às vezes pode estar se questionando a respeito disso e não é tão óbvio para a gente que a gente é mais inteligente, porque às vezes dá a impressão que a gente pensa diferente dos outros, não sabe mais, não é tão claro assim, né? Principalmente quando é Exatamente. criança. Às vezes você pensa que, eu não sei, eu tenho facilidade com matemática, eu aprendi a ler mais rápido, mas eu penso diferente dos outros. Pode ser que os outros apenas pensem diferente, né? E É, até ter essa certeza só depois de uma avaliação mesmo, né? exatamente. Na época eu me lembro, ou digamos, repensando agora da época, eu lembro que muitas coisas de curiosidade eram diferentes mesmo. Diferente, não Uhum, diferente em pior ou melhor, é diferente mesmo. Cioè, numa linha, o pessoal está aqui e você tem uma pergunta que é diferente, não é melhor ou pior. É outro uhum, ponto de vista. Outro ponto de vista. é, Como se aqui entre nós tivesse não sei, um islâmico, ele teria outro ponto de vista sobre vários assuntos. Mas não é que seja uhum, melhor ou pior. é. E aí eu caí naquela armadilha. Tinha uma pergunta que eu não sabia se era, não sei se você já viu aqui, na Itália tinha um livro de uma águia e um monte de pintinhos do lado. Aí, quer dizer, a águia no chiqueiro, ela cresce sem saber que ela sabe voar, porque nenhuma galinha sabe voar. Uhum. Ela, Entendi. ela não Chiqueiro foi não, galinheiro, chiqueiro de porco. Ah, perdão. Não, galinheiro. É galinheiro. Galinheiro, perdão. Então, a águia no galinheiro, ela nunca vai descobrir sozinha, ou se não tiver alguém explicando para ela, que sabe voar. Mas ninguém sabe explicar para ela que sabe voar, porque ninguém sabe voar lá dentro. E aí Uhum. eu ficava naquela: será que eu sou uma águia dentro de um galinheiro, ou sou eu o pinto feio dentro do ninho de águias e que eu não consigo fazer nada? Aí não consegui encontrar resposta, porque na prática algumas coisas eram tão óbvias que você via outras pessoas pensando de maneira completamente diferente que você diz, não, peraí, talvez para mim é óbvio, mas sendo que o consenso comum é diferente, pode ser que eu Eu esteja... quando acontecia isso comigo, eu achava que eu era louca. Eu pensava assim, não é possível. Tá todo mundo falando que é Y, e para mim é óbvio que é X, né? Mas E, como é que eu resolvia isso? ah, Começando, como eu já te falei, gosto muito da parte de raciocínio, até pesquisando na internet, vi que o meu perfil é exatamente sobre observador, raciocinador, digamos. E, então, eu começava a procurar parâmetros. Digo, bom, então, por que é óbvio para mim? Por essa coisa. Então, o que é que deveria acontecer para justificar? Ah, poderia acontecer isso, isso, isso. Por que deveria ser óbvio para os outros? Quais são os fatores? Aí começaram algumas perguntas estratégicas, não muito, senão fica chato. E aí, bom, muitas vezes acontecia que o que era óbvio para mim virou óbvio para o restante do grupo depois de 6 meses, um ano. Então, hum, tinha essa coisa. Aí, quando passei o teste, disse: bom, passei, eu sei que estou naquele ponto, então posso pelo menos jogar lá um monte de E aí respostas. você passou a se relacionar mais com pessoas de alto QI ou não? Eu comecei a ressignificar muitas coisas. Primeiro, Como é que foi isso? eu não lembro muito do processo, porque passou, apesar de ser muito jovem ainda, né, como você pode ver do meu semblante, mas passou bastante tempo. Uma criança. Ainda não tem nem cabelo, olha aí. É um bebê. Então,
O ressignificar é isso. Primeiro pensamento que eu tenho é: se eu posso dizer de ser bastante inteligente, imagino que, no mínimo, tem que entender o ponto de vista dos outros. Uhum. Imagina uma teoria dos conjuntos, né? Como se fosse um conjunto. Se a sua inteligência é maior do que as outras deveriam ser compreendidas dentro da sua. Então, se são dentro da sua, aí você tem que entendê-las. Senão, significa que são fora. Aí você não é mais ou menos inteligente. É outro tipo de inteligência. É um conjunto externo. Uhum. Ou uma interseção. Aí, se está dentro, a minha arrogância pessoal interior diz: não, no mínimo, entenda o ponto de vista do outro. No mínimo. Pode não compartilhar, mas pelo menos entenda. Entenda e compreenda. Entenda o ponto de vista e compreenda dentro do seu sistema de raciocínios que existe outro ponto de vista fora do seu. Pode não ser compartilhado com os meus valores, mas pelo menos entenda. Então, esse aqui foi o primeiro passo. Diz: bom, se você se acha inteligente, no mínimo tem que entender os outros. E aí, não tinha aquela coisa tipo: o cara está errado. Aquela coisa de pastor. Se você aponta numa direção, tem 3 dedos que apontam para você. Perfeito. Então, se eu acho que ele está errado, qual é o raciocínio que ele pode fazer e eu deveria compreender no meu esquema de raciocínios para que ele, de fato, tenha razão? É muita sabedoria. É curiosidade. É curiosidade. Eu li, porque fica aquela coisa, eu lendo várias coisas, né, vários livros que tem aqui, vários sites e coisas, sempre curioso e aprofundado, não é aquela coisa de besteira, aquela coisa que você entende de onde chega, qual é o pensador, qual é a pesquisa que tem por trás, a filosofia, etc. Tem uma coisa de psicologia, acho que você possa definir muito melhor do que eu. Aliás, com certeza você vai definir muito melhor do que mim. Aquela coisa que nenhuma pessoa quer fazer errado. Cada ser humano que Tenho faz... minhas dúvidas se todo mundo quer fazer certo. Não, mas Eu você acho não que tem, levanta, você não levanta de manhã dizendo: bom, hoje eu vou fazer uma merda. Você diz: eu acho hoje que eu... tem pessoas que não se preocupam se estão fazendo certo ou não. Não, ok, mas acredito, pelo que eu entendo um pouco dessa coisa que você está me dizendo, que é difícil que um cara parta com o pressuposto de fazer algo errado. Ele acha que está fazendo certo de acordo com os elementos que tem na memória ou no raciocínio dele. Aí depois descobre outras coisas, entende que fez errado. Então, se a pessoa do outro lado está fazendo um raciocínio que eu não compartilho, acredito que ele esteja fazendo, do ponto de vista dele, algo que na cabeça dele faz sentido. Aí a curiosidade minha sempre foi em entender qual é o sentido dos outros. E você sempre consegue chegar nesse sentido dos outros? Essa é a segunda coisa. Ah, A grande, me permite dizer grande, mas posso estar errado. A grande coisa que eu vejo nas pessoas é quanto tempo as pessoas conseguem manter na própria cabeça uma pergunta aberta, sem resposta. Aí eu fico brincando às vezes. Eu digo: olha, você consegue determinar o que de uma pessoa de maneira diretamente proporcional ao tempo que ela consegue formar um julgamento sobre qualquer coisa. Tipo, alguém fez uma coisa, não, porque esse cara é assim, assim, assado. Digo: poxa, cara, tempo 2 segundos você já entendeu o universo, o mundo e tudo. Consegui. todas as razões, né? Tem outras pessoas que dizem: peraí, o cara fez isso. Agora, vamos lá. Será que o cara estava pensando isso? Vamos perguntar. E de onde é que ele veio? E começa a indagar e a perguntar. E aí nem sempre você consegue perguntar. Então, muitas vezes você fica, digo: bom, eu vi essa coisa, o cara disse isso, eu não consigo encaixar, como você estava perguntando, dentro de algum raciocínio que faça sentido. Vamos deixar lá na prateleira, no armazém. Aí depois vem a explicação. Aí, às vezes, eu tenho explicações que começaram a fazer sentido depois de anos, porque eu li, ouvi um vídeo de Karnal entrevistando a outra professora falando sobre a vida de Nietzsche, que foi semana passada.
que foi lá no Quem é YouTube, a né? professora? A Eu não Lúcia Helena vi. Galvão? Pode ser que ela fez um Ah, e ela vídeo é fantástica. A Lúcia Helena muito. Galvão, nossa, acho que é a pessoa mais inteligente que eu já vi. Assim, ela sabe tudo, ela tem uma humildade, né? Ela falou de Nietzsche, várias coisas. Eu digo, É, poxa, essa coisa de Nietzsche que ele justamente descobriu tudo, eu tinha na minha cabeça como pergunta aberta para saber se é uma coisa, uma minha mentira, já o meu pensamento maluco, ou é algo que faz sentido. E aí, tac, ele tudo se encaixa, entendeu? Você deixa os pontinhos que você, como se fosse um puzzle, e aí depois, ao longo da vida, as coisas vão lá e se encaixam. Mas tem que deixar a mente aberta, porque senão, se já fecha o raciocínio, você nem fica absorvendo outras coisas que as outras pessoas estão dizendo. Então, é. tudo isso que eu estou dizendo agora, toda a curiosidade, todo o fato de me ajuda, por exemplo, no meu trabalho, a enxergar além do da situação do cliente. Então, quem é ele, qual é a sensibilidade, o que ele quer. Na época que era professor, você me interrompa, porque senão eu fico fazendo um monólogo, né? Mas só para responder de maneira aprofundada a sua pergunta. Na época em que era o professor, por ser curioso, né? Eu fiz todos os cursos que a escola dava para os professores, todos, ainda mais procurava na internet e ainda mais tinha as avaliações com psicólogos. E uma das coisas que falaram em um curso, a Veneza, foi: Mirko, você tem o olhar profundo. Eu falei, nossa, é bonita essa coisa. Posso dizer para os amigos que eu tenho isso? É o quê? Ele dizia, você consegue enxergar além do aluno. E por que isso? Eu falava, cara, eu não estou falando com um aluno, eu estou falando com uma pessoa que está com 14 anos, mas daqui a 10 anos ele tem que assinar um contrato para comprar um carro, daqui a 10, 15 anos vai ter um filho, vai ter que assinar um contrato para comprar uma casa, tem que trabalhar, tem que... Quer dizer, é uma vida que está crescendo. Então, eu não posso dizer para ele hoje o que eu estou pensando hoje. Eu tenho que pensar em algo que lá na frente possa ser útil para ele, para não ser enrolado, para conseguir se relacionar bem, etc. Então ele fala que esse é o olhar profundo. E aí essa mesma coisa eu sempre trouxe, agora estou usando em todos os meus relacionamentos. Então, entender a pessoa por quê. A Eu ia comunicação. te perguntar sobre relacionamentos, né? Aqui já tem um comentário do Marco falando, vai que tá ótimo o monólogo, mas tudo bem, só para fazer de conta que eu estou perguntando, eu ia perguntar sobre os relacionamentos. Relacionamento é a parte mais interessante. Primeiro, eu não gosto muito, aliás, gosto muito pouco de futebol. E Uhum. desde criança e coisa, eu não me dava muito bem pelo fato de ter muita rivalidade, essa coisa de macho alfa e tudo. Não gostava muito, não ficava muito à vontade, não conseguia ficar muito, na verdade, no grupo de meninos. Então eu ficava meio solto, conversando com todo mundo, e de preferência com as meninas. Porque digo, se você tem que conversar com alguém que gosta, quem gosta de meninas, então eu fico conversando com eles. Então fiquei próximo também com essa parte mais sensível, com o fato de assuntos diferentes do futebol, né? Ou prova de força, etc. Mas também tem a parte de mais sutil, de alfinetar as pessoas, etc. E, claro, tinha um grupo de amigos, ali eram tanto homens quanto mulheres, que a gente se achava um pouco mais nerd. Que a gente, na época, brincava com eletrônica, construía circuito, era DJ, com meus amigos a gente organizava festas, levava vinis, colocava discoteca e tudo. Então, ficou bastante ampla. Esse na parte de relacionamento com amigos. Na parte de relacionamento amoroso, na verdade, eu não sei definir, porque fica sempre aquela coisa. Eu estou falando do meu ponto de vista. O feedback do outro lado é que às vezes sou rígido demais, que outras pessoas me apontam como o cara que... Mas aqui, tanto os alunos, quanto namoradas, quanto pessoas que
nem sempre gostaram de mim. Mas era tipo, vocês têm sempre a resposta pronta. Digo, eu não tenho a resposta pronta, eu estou construindo uma série de raciocínios. Agora, se você constrói 2 e fica cansado, eu consigo construir 12, aí não me acuse que sou eu que estou com a resposta pronta. Aí o cara ficava puto porque fala, tá vendo? Tá vendo? Acabei de falar. Aí ficava aquela coisa. Então, ficava mais difícil e eu precisava, na época, muito mais. Agora eu preciso um pouco menos porque já entendi essa coisa graças a outras pesquisas sobre perfil, etc. Mas precisava me policiar mais no momento de montar uma série de justificativas ou de argumentações para valorizar os meus assuntos. Porque às vezes era muito mais que a pessoa ou perdia a vontade de falar, ou não sabia como responder, ou eu mesmo digo, vai chegar um ponto, chega um ponto que você justificou demais, ficou super bom, mas de fato perdeu a graça, a coisa que você queria fazer. É muito melhor ficar com a pessoa do que ficar com o seu raciocínio. Então, como é que eu posso dizer? É como você vê, talvez, nos filmes, nos desenhos, aquele amiguinho magrelo que tem um amigo grandão. Aí o amiguinho magrelo lança a bolinha de neve pequenina, e o grandão lança uma avalanche, que o cara diz, não, pô, eu estava brincando um pouco, você fez de sacanagem. Ou seja, lançou, ou seja, a força, entre aspas, né? Nem sempre, obviamente, mas acabava sendo diferente. Então, o que você está me dizendo é que você aprendeu a se relacionar? Sim. Que você desenvolveu uma técnica para se relacionar com as pessoas. Sim, acredito que sim. Não sei se é uma técnica ou o quê. Do meu ponto de vista pessoal, é um jeito de respeito da outra pessoa. Agora, não sei se é uma técnica que eu possa escrever o processo e ensinar a outra pessoa. Tá, mas em algum momento já teve dificuldade de relacionamento ou não? Assim, que você acha que fosse diferente dos seus amigos? Sim, era mais... Às vezes, quando era para ser romântico, era muito mais romântico. Quando era para brigar, ou não brigar, mas para discutir, era muito mais intensa como discussão. Aí depois era para fazer alguma coisa, demonstração de amor, era muito... Era coisas que as pessoas ao meu redor às vezes falavam, digo, será que vale tudo isso? Você poderia fazer algo mais simples? Eu, às vezes, exagerava tanto em positivo quanto em menos positivo. Isso é uma característica também de alto QI, é a intensidade nos afetos também, né? Tudo é mais intenso, tudo, tanto para o lado bom como para o lado ruim. Hoje é diferente. Hoje, existe aqui no Brasil o ditado tipo... Não um ditado, tipo a gíria. As pessoas dizendo, essa coisa é tão absurda que nem passou para a anticâmara do meu cérebro. Existe a palavra anticâmara? Não, as pessoas falam, nem passou pela minha cabeça. Na Itália se fala anticâmara do cérebro, ou seja, como se tivesse um quarto antes de entrar no cérebro. Aí eu falei, bom, então vamos fazer o seguinte, você pode pensar tudo o que você quiser, mas quando você começa a falar da boca para fora, a mensagem é para o outro. Então, você fala o que quiser, mas na modalidade e no tempo que objetivamente, quanto mais objetivo possível, seja positivo para a outra pessoa receber. E aí, nessa coisa, tipo, acontece alguma coisa, a percepção não é positiva. Aí, na anticâmara do cérebro, né? Tipo, no cérebro vai destruindo tudo. Pega todos os exemplos piores, toda coisa, Bom, ok, justificado. Agora, quando é para falar, aí começa diferente. Digo, peraí, calma, pode ser que eu esteja errado, vamos ver como é que foi a situação. Aí fica muito mais tranquilo.
Eu li isso, me permita fazer uma conexão, num livro de Osho, no metrô, em Roma, quando fui visitar um meu amigo, que eu entrei numa livraria, abri, encontrei 2 páginas dentro desse livro de Osho, interessante, que era sobre a raiva. Ele falava, imagina a raiva como se fosse uma nuvem, você entra dentro, Conheço bem essa nuvem. faça tudo o que você quiser, a única coisa que você mantenha fixo na sua cabeça é chegar do outro lado da nuvem. Quando você chega do outro lado da sua raiva, você percebe que não tem nada. A raiva se dissolve, se desaparece. Aí é muito interessante. Aí eu digo, bom, então tudo bem. Aí eu pego, você desce cacete na mente, você destrói todo mundo. Aí chega do outro lado, e você fala, poxa, será que teria valido a pena? Eu faço esse exercício, eu fico imaginando as vinganças, as coisas horríveis, mas eu só imagino, eu não faço nada. Aí, a hora que eu começo a rir dos meus pensamentos, que eu consigo rir dos meus pensamentos, eu consigo lidar com a situação, porque aí já resolveu, a raiva já passou, né? Perfeito, perfeito. É a Mas eu mesma coisa. imagino. A mesma coisa. Só que a sacada qual é? Que pensando em todas essas coisas, ou seja, me dando o direito de pensar o que eu quero, Sim. porque eu posso fazer o que a lei manda, tudo bem, mas na minha cabeça, da pele aqui, da careca para dentro, aí sou eu que mando. Aí, essa coisa, né, essa liberdade intelectual de pensar qualquer coisa, me permite ter diversos insights, ou seja, analisar as coisas de pontos de vista diferentes. Aí, uma das coisas que eu acredito, você nunca é livre fisicamente, porque já você está preso no seu corpo, então já por isso você não é tão livre assim, né? Com a gordura, com tudo, com a velhice que está avançando, então você não é que seja tão livre assim. Vai piorando. Não, porque eu posso fazer o que eu quero. Se jogue de 50 metros Você aqui tem que no dar rua. uma aula de como lidar com a raiva para Mila, porque Sim. Aí quando na minha mente começa qualquer coisa começa a ter a mesma opção de escolha, que não tem algo melhor ou pior, todas as coisas são como se fosse da mesma coisa, aí você é livre de escolher o que você quer. Sim. Mas quando você, tipo, eu não posso nem pensar nisso, porque se eu penso nisso, aí depois acontece aquilo, aí você já está colocando alguma Quando você coisa. reprime o pensamento e não se permite pensar, é uma negação. Você não está olhando para você não está olhando para aquilo que você está sentindo. Quando você se permite pensar, você vai olhar para aquilo que você está sentindo. E aí você vai elaborar e todo mundo sente raiva. Acho que, não sei, talvez tenha alguma pessoa no mundo que não sinta, mas é um sentimento natural, né? E aí, quando você olha para isso, elabora isso dentro de você, você não precisa colocar em prática essa raiva. Basta você pensar Exatamente. e você consegue resolver dentro da sua cabeça, né? Exatamente, exatamente. E A tem essa Mila, parte. ela não consegue, ela tem que construir alguma coisa. Ela não foi entrevistada ainda. Você pode colocar ela para entrevistar, aí ela vai resolvendo as coisas junto com Ela você. vai morder. Então, isso me leva a te perguntar sobre religiosidade, porque você parece uma pessoa muito assim filosófica. Tem alguma coisa de fé? Como que funciona isso em você? Bom, religiosidade, para mim, é um entre os assuntos mais curioso no sentido de querer conhecer mais, que eu já vi. Então, do ponto de vista, eu vou falar o que eu penso sem nenhuma malícia ou sem querer ofender ninguém. Mas, do ponto de vista objetivo e lógico, o fato que uma pessoa criou tudo, que nunca foi visto, que tem indícios óbvios que as pessoas falam, que tem que o 33%, se não estou enganado, é cristão, aí depois outros 67, 64%, 66,6% são outras religiões no mundo, né, olhando as estatísticas e tudo. Aí não faz muito sentido. Não, como é que é? Aí então todo mundo vai para o inferno. Então fica um pouco difícil.
Do ponto de vista, tem outra filosofia, não me lembro se era Nietzsche mesmo que estava falando, ou quem, quer dizer, disse, se você tem esse pensamento, então você tem um pensamento, esse pensamento está nos neurônios, então esses neurônios têm esse impulso elétrico que faz esse pensamento, então a coisa existe, porque está no neurônio. Então esse fato de existir ou não existir é debatido nesse sentido. Não existe, talvez, no mundo material, mas, pelo fato de estar na mente de milhões de pessoas, existe. Ou não tem uma demonstração, mas tem indícios e tem, de fato, pessoas. A igreja, no específico, fez bastante traje de bruxas e coisas, então, tecnicamente, não dá para pensar muito contra, senão morre. Mas, além disso, sendo que não tem uma resposta definitiva, entra naquela coisa que eu falei antes de deixar a pergunta aberta. Então, eu não vou me posicionar. Estou ainda coletando elementos para entender melhor. Aqui, depois da vida, não tem problema. Do outro lado, a coisa que eu acho mais interessante é aqui me refiro a uma frase de, não me lembro quem, não sei se foi Kubrick ou Schopenhauer, não me lembro, que falava, os pobres estão sempre com problemas diferentes, enquanto os ricos são todos felizes do mesmo jeito. Ou seja, não pobre e rico como se fosse algo negativo, mas a situação de menor condição intelectual e maior condição intelectual significa que quanto mais você estudar, quanto mais você aprofundar, quanto mais você crescer pessoalmente, intelectualmente, mas você chega em um ponto onde todas as pessoas ao redor do mundo, independentemente da origem da religião, tendem a converger. Tem uma convergência. Se você olhar tanto os gurus da Índia, então Sadhguru... O Marco falou que é o Schopenhauer. Schopenhauer? Obrigado. Se você olhar tanto os gurus da Índia, por como os gurus da Índia foram criados, etc., quanto os do Ocidente, todos chegam no mesmo coisa. Respeito ao próximo, se conheça a ti mesmo, oráculo de Delphi, todos chegam no mesmo ponto. Então, o que é que eu acho, pessoalmente, além de deixar a pergunta aberta? Do outro lado, é uma ótima escola para você sair do nível grama, ou seja, da condição de ser humano animal, que está no mundo animal, e começar a ser humano, homem, sapiens, ou seja, entender melhor como se relacionar com os outros, etc. Aí depois, que seja dito em um jeito, ou seja dito do outro, etc., eu acredito que seja a ótima escola. O que é que posso me permitir, talvez como ponto de reflexão, como dúvida? Todas as coisas que eu pessoalmente vi minhas e relatadas por pessoas que conheço diretamente e indiretamente nos filmes ou nos livros que eu leio, ou tratados filosóficos, etc. Até agora, né? Praticamente qualquer coisa você começa, aprende e depois termina. E dali aquilo que você aprendeu coloca em prática. É assim com a família. Freud fala, né, que você tem que matar os pais na sua mente para virar homem ou mulher e começar a sua vida. Não foi? Eu não sou psicanalista, então esse tipo de eu já coisa não faz muito sentido para mim. Não matar no sentido, mas tipo, não Não, eu depender sei, mais dele. sim, eu estudei na faculdade, mas eu não concordo com muitas dessas coisas. Não, tudo bem, perdão. Então, sem entrar muito no específico. Você nasce numa família, a determinado ponto você deveria, teoricamente, né, sair dela e criar a sua. Sim, exato. Aí eu concordo. Agora, quando vem com essas metáforas. Não, tudo bem, perdão. Aí que eu não concordo. É a mesma coisa que os animais, né? Eu não sei se você já teve criação em casa. Uma cachorrinha, uma gatinha, ela tem os filhotes, eles mamam, ela fica ali por conta deles. Chega uma hora que ela começa a morder e fala: sai daqui, não quero mais saber. Perfeito. Tem que se tornar adulta. Escola é a mesma coisa. Trabalho, hoje mais do que ontem, é a mesma coisa.
Antes, o pessoal trabalhava esperando chegar até a aposentadoria. Já hoje se fala que você trabalha para se profissionalizar cada vez mais e encontrar o que melhor se encaixa no seu momento. Então, brinquedos é a mesma coisa. Você não usa mais brinquedos de quando tinha 5 anos. Você usa porque é uma lembrança bonita, mas não é que fica lá dedicando 2 horas por dia brincando com coisas de 6 anos. E todas as coisas são fases da vida. Tem pessoas que ficam brincando. Pronto, eu não entendo. Tem algumas coisas que você fica praticamente preso. Você entra, começa, aí não. Qualquer outra coisa fora do que isso é feio, tem que ser combatido. Aí, nesse sentido, para mim, acaba sendo um limite, porque é como se você estivesse numa garrafa, entrou, aí não consegue mais sair, porque... A religião, né? Religião, basicamente qualquer organização que Tá. Não, pensa... eu tô perguntando se você está falando isso a respeito da religião, que eu tinha perguntado, né? Sim, sim, porque é o assunto principal, religião, mas qualquer É, organização é parecido. eu entendo que, dependendo do nível de consciência, as pessoas vão entender esses assuntos religiosos de formas diferentes, né? Então, para algumas pessoas, você vai falar assim: não pode roubar. Por que não pode roubar? Porque não pode, porque está errado, porque é pecado, então você não rouba. E isso é o suficiente para que haja um efeito no mundo se essa pessoa simplesmente não roubar, ou não matar, ou seguir lá os 10 mandamentos, independente de entender ou não. Para quem tem a capacidade de compreender o porquê você não pode fazer essas coisas, a sua importância no mundo, o que cada coisa que você faz reflete no mundo, nos outros, você não precisa tanto desse controle externo, né? Então, muitas vezes eu acho que as religiões elas servem muito mais a esse tipo de controle do que a fé mesmo, né? Mas Sim, tem o aspecto da fé também, de despertar, de trazer consciência, ou alimentar algum tipo de crença, né? E aí cada um vai se identificar com a sua, ou porque nasceu naquela religião, ou porque buscou aquela religião, sim. né? É mais ou menos Tem- isso que você pensa? sim, eu acho que são dois aspectos juntos. O primeiro aspecto é você tem que se comportar de uma maneira boa, digamos boa, mas boa sabemos que é subjetivo. Então, de uma maneira que seja compatível para que a população possa crescer. Uhum, Então, tem todo um código, tipo, não pode roubar. Por quê? Porque tem o conceito de propriedade privada. Por que tem o conceito de propriedade privada? Porque alguém trabalha para aquela coisa. E aí, se você tirar dele com violência ou sem que ele tenha permissão, toda a sociedade desmorona, porque ninguém vai querer fazer nada, sendo que outras pessoas vão roubar. Então, você uhum, vai explicar toda essa coisa lógica, são as pessoas enlouquecem, mas você começa a criar um farol lá na frente, dizendo, ali é bom, ok, acredito, então vá lá na direção, então não roube. E outra questão, que é o grupo. Quem é que está defendendo esse tipo de coisa? É uma organização que hoje se chama igreja, uhum, se chama outra coisa. E esse grupo tem que sobreviver, teoria dos grupos. Então, chega um ponto que ele usa esse como se fosse um produto a ser vendido, para uhum, depois fidelizar o cliente dentro da organização, que tem que ser autoalimentar, etc. uhum. Do ponto de vista material. Do ponto de vista espiritual, etc., tem uma série de 4 entrevistas que acho que eu salvei, porque assisti e depois não encontrei mais, mas salvei em algum canto, que é sobre Joseph Campbell, a poder do mito. São 4 entrevistas de 1 hora, legendada em inglês, legendada em português, onde ele explica toda a história da humanidade e todas as crenças que os seres humanos Acho que colocaram. eu vi isso desses dias. Você assistiu? É muito Não legal. sei, eu não sei. Acho que é um vídeo que eu vi esses dias aí. Porque ele é um cara que Ele veio, vai desde a pré-história até os tempos atuais? ele estudou o mito desde as origens. E aí ele já fazia a diferença entre mitos das pessoas que viviam em tribos de caçadores Hum, e mitos das pessoas que viviam em tribo de cultivadores.
Então, um era tipo o animal que defendia a caça e tudo, outro era o Deus das águas que ajudava a colheita e tudo. E dali passou pelo cristianismo, passou por todas as religiões, etc. E ele identificava padrões, porque as pessoas precisam acreditar. É muito, mas muito interessante. E aí você amplia, na minha opinião, né, claro, amplia o porquê de todas as coisas. Não é Joseph Campbell. O que eu vi é Bernardo de Gregório. Depois procura que você vai gostar. Ok. Joseph Campbell é o cara, por exemplo, que inventou, que escreveu o livro A Jornada do Herói, os 12 Passos da Jornada do Herói, que deu depois origem a todos os filmes americanos, basicamente, e que contribuiu na saga de Guerras nas Estrelas. Aí você vê a pessoa que está incomodada, que recebe o chamado, e depois começa, apanha, fica com medo, encontra o mestre. São 12 passos que praticamente todas as histórias usam ao longo do tempo na história, e toda a história pode se organizar para passar um tipo de conteúdo para populações, para um público mais amplo. É muito interessante. E aí a pergunta que o jornalista fez para ele, mas então, Deus existe? E aí ele tentou dar a resposta, eu não vou dar spoiler aqui, tentou dar a resposta dele com base nas pesquisas, etc. Mas, cara, na minha opinião, bem interessante. Deve ser mesmo. Bom, você acha que a inteligência te atrapalhou em algum momento na sua vida? Ela te trouxe coisas ruins ou somente coisas boas? Bom, na verdade, eu não sei avaliar na ótica da inteligência. Eu posso imaginar agora, com base em muito mais conhecimento que tinha em comparação a quando eu tinha 20 anos, ontem. A inteligência, na minha opinião, o QI, na verdade, não é inteligência, o QI é como se fosse é uma característica. Então, é como se um cara fosse alto 2,20 m. Cara, 2,20 m, com as portas que são altas 2,10 m, ou ele tem que baixar a cabeça o tempo todo, ou vai bater a cabeça. Quando olha para o horizonte, ele vê muito mais do que um cara de 1,60 m. Quando tem que pegar alguma coisa. Então, ajuda ou atrapalha? Aí depende, na minha opinião. Mas na sua vida, em que ajudou e em que atrapalhou? Isso, estou chegando lá. Para fazer um paralelo. Depende. Eu tenho que falar um pouco também, Mirko. Perdão, é verdade. Depende de como a pessoa foi educada a usar essa característica. Então, na minha vivência, eu aprendi a ler antes de ir para a escola, mas ninguém nunca me levou para psicólogo preocupado, falar como, que legal, bom, acabou, ficou por lá. E várias outras coisas que aconteceram que, para mim, eu não sabia, como estava falando, se era águia no galinheiro ou pinto no ninho de águias. Eu ficava sempre naquela. Então, querendo pular do ninho. Todos voam e você fica lá, será que eu consigo? Olha para baixo e talvez deixa eu descer um pouco. Aí fica aquela coisa. Aí, posso dizer que me ajudou? Por quê? Porque desde quando tinha 18, 20 anos, uma das coisas que eu me falava sem saber era, olha, por não saber nada, pelo menos observa bem tudo que você está vendo ao seu redor e lembra de tudo que você observa. Aí lá na frente pode ser que você encontre respostas. Mas do outro lado, acredito, ou pelo menos poderia ser uma leitura como se tivesse atrapalhado, porque, cara, é aquela coisa. Enquanto a pessoa diz, vamos fazer isso? Sim. Como? Assim, assim, assado. Pronto, vamos. Então, tipo, 10 minutos as pessoas começam a fazer.
Você fica lá horas perguntando, será que? Aí depois começa, depois para, aí depois está interessado em outra coisa, perde o foco, aí depois volta. Aprende mais coisas? Aprende. Só que no final, como resultados, não são tão elevados para quem conseguiu compactar as ações numa única coisa, né? Tipo verticalizado, mas são mais distribuídas. Uhum. E aí isso atrapalha ou ajuda? Pode ajudar porque você sempre tem a resposta pronta, mas pode atrapalhar do outro lado porque as pessoas precisam encontrar no trabalho ou para ganhar muito dinheiro algo que seja bem especialista naquela coisa. Uhum. E E, você tem um temperamento bem tranquilo também, né? De lidar com as pessoas e com as coisas, com as situações. geralmente sim. Na verdade, tem vezes que eu fico perdendo a paciência e aí E o que já é você mais. faz quando perde a paciência? Na época, ontem, quando era mais novo, ficava berrando um pouco mais e tudo. Agora fico mais. O volume não aumenta muito, mas aumenta a velocidade das palavras e os raciocínios. Começa a pegar informações de várias coisas para direcionar diretamente para a pessoa, dizendo: ó, é assim, 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 tem isso, 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 a gente fez isso, 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 aquilo. Poxa, aí fica Uhum. não é uma metralhada de punhos, mas começa a ficar uma dialética um pouco mais assertiva, digamos assim. Uhum. Tá. Você tem filhos? Eu tenho duas filhas. Ah, e como é que é a sua relação com as suas filhas? Uma não teve muita possibilidade, está na Alemanha agora. Hum. Então, aí foi de um primeiro relacionamento, não deu muito certo, aí ficou um pouco mais afastado. A outra é aqui que está dormindo agora, e que ainda vai fazer um ano esse mês. Ah, você tem um bebê? Eu não sabia. Que É, legal, parabéns. Ah. então é mais interessante nesse caso pelo fato de estar muito mais próximo. Então a Uhum. vivência é muito intensa. E do outro lado, o que eu compartilho com, com a esposa é a minha visão talvez clássica. Tipo, olha, na minha visão, o pai tem que dar as regras. Ah. É um pai tem que, não é que tem que, o pai é a figura mais das regras, e a mãe é a figura mais do coração, porque é aquela que pariu, aquela que dá o leite, aquela que coisa. Mas é claro que cada um tem que ter um pouco dos outros, então vai se cruzando. Hum. Então, para mim, quando é para fazer uma coisa, eu penso 10 vezes antes de falar, obviamente, para não falar uma cagada. Então, quando é para mim, quando é para fazer uma coisa, é aquele ponto. O problema da Uhum. criança é executar do melhor jeito o que eu mandei. Hum. E depois, quando chega a 15, 16 anos, aí começa a ser uma troca de ideias, 13, 14 anos, né? Uma troca de ideias. Quando chega a 18, eu digo, ó, a lei diz que você pode fazer o que quiser, vai agora, destrua tudo que eu te passei como regras e reconstrua do jeito que você acha melhor. Então, essa é um Uhum. pouco a minha ideia, né, de progressão. Faça, deixa eu te passar tudo o que eu aprendi, que deu certo até agora, depois destrua, reconstrua na parte de adolescência, e depois vai com suas pernas e eu A fico lá. adolescência é bem isso mesmo. A adolescência é a época de questionar o que você aprendeu. Porque quem não passa por essa fase de rebeldia na adolescência, de questionar, anda para trás. Porque Exatamente. você tem que levar aquilo que você aprendeu para frente. Então, você só vai conseguir ir para frente se você questionar. Então, quem aceita tudo que aprendeu e segue exatamente do jeito que aprendeu, não vai conseguir dar um passo à frente, né? Na melhor das hipóteses, vai ficar parado ali, provavelmente vai andar para trás um pouco, né? Exatamente. E aí eu via isso na escola, quando era professor. Hum. Então, muitas vezes, a troca dialética, eu já sabia, digo, ó, eu sou professor, então não é Mirko que eles estão atacando, é o papel de professor que eu estou fazendo aqui nesse palco, que é a sala de aula.
E o cara que está na frente, tá na minha frente, não é o fulano, é o cara que está fazendo o papel de aluno que não quer estudar porque está num sistema de escola, precisa de nota e tudo. Então, ali já me lembro que a gente questionava sobre o que podia ter lá na frente. Não porque o questionamento de hoje que eu não quero fazer a tarefa. Digo, cara, se você não consegue fazer a tarefa agora, amanhã, quando tem um chefe que te dá um trabalho, tu acha que vai ganhar dinheiro questionando o teu chefe? Vai ficar na rua. Na rua não, mas vai ficar mais difícil para você encontrar um trabalho. Nada de negativo, né? E aí a mesma coisa. Então, agora, bem, um ano, não dá para fazer muita coisa, mas fica aquela coisa que dá um input, fica coerente com aquele input, e aí ela vê uma coerência, uma consistência na mensagem, e aí ela gosta, porque então é isso. Aí começa a se posicionar. Com a outra lá, na outra filha, na Alemanha, fica mais difícil, porque é longe, etc. Agora está com 14 anos, então ali é mais a mãe dela que fez o trabalho de crescer, de criação, digamos. Uhum. Não é fácil ficar longe, né? Falando aqui da parte aqui mais atual, no sentido que tenho mais informações, digamos, porque foi um tempo maior, né? E acredito que tenha que ter as duas coisas. Então, tanto o pai, a figura do pai deve ter as regras, ser rígido para fazer que essas regras sejam respeitadas, mas tem que ter a sensibilidade de encorajar, de ajudar, até que eu pego a bebê, fico beijando ela o dia todo, basicamente. Então, fico cozinhando, fico fazendo várias coisas. Quanto a mãe tem que ser aquela acolhedora e tudo, porque lá na frente, quando a filha vai ter o primeiro namorado, é difícil que vai começar a falar de assuntos íntimos com o pai, pode ser que seja, espero, né, que seja mais fácil que se abra com a mãe. Mas pode falar com uma psicóloga também, que é melhor ainda. Pode falar com uma psicóloga, que é coincidência, Cristiane, que é mulher, olha a coincidência, no sentido positivo. Mas, do mesmo jeito, a mãe tem que ter regras para que a filha não comece a se aproveitar. Que aí ela fica refém do que a filha quer. Então, acredito que o balanço seja... Está se antecipando muito. Eu queria saber, para finalizar, se você gostaria de deixar uma mensagem. Gostei muito da conversa, muito filosófica. Obrigado. Espero não ter chateado ninguém, de não ter deixado entediado ninguém. Eu queria saber se você tem alguma mensagem para deixar, alguma coisa que você gostaria para melhorar o mundo. Bom, eu pessoalmente não acredito de ter ainda todo esse conhecimento ou experiência de poder salvar o mundo ou deixar... Não, salvar não, melhorar. Ou melhorar significativamente. O que eu posso pessoalmente dizer, de acordo com o que eu aprendi até agora, é que quanto mais as pessoas se conhecem, mais elas conseguem entender os outros. Uhum. E o autoconhecimento, na minha visão, não é uma coisa que as pessoas encontram desde o nascimento. Os pais nem sempre querem que você se autoconheça, porque senão começa a questionar. Então é melhor que você faça o que os pais querem. A escola não quer que você se autoconheça, porque senão você começa a ficar rebelde. Então executa o que eles mandam. Trabalho, mesma coisa. No meio da rua, quem fala que aprendeu na rua, sinto muito, mas tem muito menos conhecimento na rua do que em qualquer escola, mesmo que seja destruída. Livros de autoajuda, que seria a base, a coisa bem tipo homogeneizado para criança, para começar nesse sentido, são destruídos. Tem piada sobre isso, é que nem Testemunho de Jeová quando chegam em casa, coitados eles. Ou seja, para você pensar em se conhecer nesse mundo ocidental, porque já talvez na Índia, quando tem meditação, budismo e coisa, já a filosofia é diferente. Aqui
Zero. Então, as pessoas não se conhecem. Quando você fala para eles, conheça a ti mesmo, que é o famoso oráculo de Delfos. Oráculo de Delfos, se não estou enganado. O que estava escrito lá no templo, Ateneu. Conheça a ti mesmo. E as pessoas ficam rindo. Ficam, não, mas eu sei o que eu gosto. Eu digo, não, tudo bem, mas será que você gosta disso porque Você é... gosta do que a mídia empurra, né? Gosta de Exatamente. McDonald's. Exatamente. E aí as pessoas não se conhecendo acabam sendo muito mais fácil de ser manipuladas para qualquer coisa. Uhum. Porque você apresenta para eles um mundo vermelho, um mundo azul, um mundo verde, e aí as pessoas dizem, nossa, cara, é verde. Elas se espelham porque são transparentes para dentro, né? Não tem como, não se conhecem, então é como se fosse transparente. Fala, não, olha, tá vendo? Eu sou verde também. Porque não sabe o que tem dentro. Não, sabe, mas nem sempre presta atenção. É alguma coisa que incomoda, mas não sabe como explicar e procura uma explicação, muitas vezes superficial, porque precisa de tempo e humildade para se conhecer, e curiosidade. Então, o que eu poderia deixar como legado seria: faça um percurso de autoconhecimento, primeiro. Segundo, seja o máximo de curioso que você pode ser. Eu acredito, eu não tenho estatísticas na mão, talvez você tenha, ou algum pediatra tenha. Sabe que tem a fase do porquê da criança, que ela começa a perguntar por quê. Então, as crianças são curiosas o tempo todo. Eu acredito todas, mas pode ser que algumas crianças não são curiosas, já sabem, ponto. Então, tem um ponto na vida em que a criança nasce, é curiosa de descobrir, aí é assassinada, basicamente, nessa parte de curiosidade. E aí acaba ficando gado, como se fala em vulgo, ou seja, ficando aquela pessoa que não questiona, que não tem um posicionamento, pelo menos não se permite de pensar livremente. E aí fica preso. Aí pode ter qualquer religião, qualquer coisa, diz, cara, você tem uma vida, você é o único ser humano até agora, o único ser até agora que pode refletir e tudo, que está jogando no ralo tudo isso. E nem acredita se alguém dizer para você isso, porque você acha que sabe. Então, me permita só concluir, é fácil, muitas vezes, reconhecer quem de fato está pensando e chegou a um determinado nível de maturidade, respeito, etc., e quem de fato está tentando chegar lá, mas ainda não conseguiu avançar muito. Uma das características também de pessoas de alto QI é não ter idade, estar sempre aprendendo e ser mais curioso do que a maioria das pessoas. Isso é um indício de alto QI, né? E nem todo mundo mantém isso para a vida toda, essa curiosidade. Geralmente, com 40 anos, o cérebro começa meio que manter aquelas conexões neurais que tinha e não aprende mais nada. E é quando a pessoa começa a falar assim, antigamente é que era bom no meu tempo, Sim. né? Começa nessa faixa dos 40 anos, mais ou menos, né? Esse é nova. É. Eu acho que eu percebi essa coisa. Sabe quando? Percebeu? Quando foi feito o anúncio de Mark Zuckerberg do metaverso. Eu fiquei lá e digo, poxa, mais uma coisa. Sabe aquela reticência em aceitar o novo? Ele diz, nossa, é o quê? Mais uma brincadeira de marketing, mais uma coisa para vender mais, etc. Aí depois assisti uma palestra, então me forcei e digo, olha, peraí, você está pensando isso, ótimo, mas será que isso é a verdade no mundo? Eu acho que não. Então vamos ver. Mas eu vou te dar uma dica melhor. Diga. Está na hora de você aprender alguma coisa que você nunca fez. Sim. Alguma coisa assim que seja completamente nova, que você não tenha base, pode ser qualquer coisa, não precisa ser nada muito profundo. Por quê? Porque aí os seus neurônios, o seu cérebro vai se obrigar a se reorganizar. Então, os neurônios vão se obrigar a mexer lá, criar novas conexões, porque você tá trazendo uma coisa, um conhecimento totalmente novo, que não tem nada a ver com o que você sabe. Então, pode ser um idioma, pode ser tocar um instrumento, mas não pode ser mais do mesmo. Não adianta. Tem que ser uma coisa diferente e que
crie, que mexa com essas conexões antigas, né? É o melhor Legal. jeito de se manter jovem é começar coisas novas, sempre, né? Sempre estar buscando conhecimentos novos. Mas só por curiosidade, até qual nível? No sentido, vou começar a fazer algo novo. Vou procurar o quê? Porque fiz várias coisas até agora, mas vou começar a fazer algo completamente novo que nunca fiz. Até qual nível você acha que seria interessante se essa coisa nova que eu estou procurando não é algo que de fato possa me ajudar na parte? Não, tem que te interessar. Então, por exemplo, você toca violão, você desenha, você gostaria de aprender um idioma totalmente diferente, com uma estrutura totalmente diferente dos que você conhece. Tem que ser alguma coisa que te interesse, mas tem que ser nova, não pode ser baseada no que você já sabe. Entendi. Entendeu? O que você poderia fazer? Eu fiquei tanto curioso que muitas coisas já fiz. Eu não digo tudo porque é impossível, mas tem muitas coisas. Algo que não seja muito caro, tipo, vamos de bungee jumping ou vamos de iate, construir, vender iate, vendedor de iate, que talvez não seja tão fácil de se colocar em prática, não sei. Porque Você pode aprender um novo idioma. Que idioma você acha que seria útil para você? eu agora estou fazendo inglês, que na verdade inglês eu venho fazendo desde quando eu tinha 8 anos, só que nunca fiz uma imersão como essa de português de 10 anos, só falando português. Então agora estou tipo assistindo os filmes em língua original, assistindo os filmes na Netflix, por exemplo, para criança, em língua original sem legenda, porque é falado de maneira um pouco mais simples, né? Que eu tentei colocar suítes com Harvey E Specter e tudo. música, você toca algum instrumento? Música, eu aprendi a tocar violão para fazer uma serenata na época a uma mulher. Aí é difícil para cacete, para caramba. Tem o quê? Pouco. Não, na época, meus pais queriam me levar para o conservatório, aquela escola de música e tudo, só que não me aceitaram. Aí nunca mais tentei de novo. Era para tocar Quanto tempo tudo. você estudou violão? Violão, acho que eu estudei 4 ou 5 meses. Foi pouquinho, né? Então, o Valdir, que eu entrevistei hoje, ele deu uma dica boa, tá? Que é para você aprender com uma pessoa que não sabe muito, assim, que não é o melhor professor, aquele super topzão, assim. É para você Sim, aprender com uma pessoa que sabe mais ou menos. Porque essa pessoa vai saber te explicar de um jeito mais próximo do que você já sabe. Você vai estar mais próxima de você, né? Então, eu acho que sim. violão pode ser uma boa ideia. Ou qualquer coisa nova que não seja uma coisa que você use no seu dia a dia. Isso vai mexer com várias coisas na sua cabeça. Legal, legal. Eu acho que, se posso me permitir em acompanhar a dica de Valdir, também aprender com quem não é tão bom para ver os erros, onde estão os erros. Porque, tipo, você quer aprender e, não sei, construir alguma coisa. Você pega o cara super, mega, hiper fantástico, ele constrói direitinho, sem errar nada. Aí você aprendeu aquele método. Mas dentro daquele método tem 1 milhão de coisas que podem ser erradas. Aí, como uma pessoa que não sabe muito daquela coisa, ele fica errando o tempo todo ao longo do caminho. E aí, por incrível que pareça, você consegue aprender muito mais. Por quê? Porque no erro, aí você começa, não, peraí, ele está errando, eu faria de maneira diferente. Aí esse eu faria de maneira diferente, pelo que eu acredito, consolida o raciocínio na cabeça. Então acredito que, com certeza, vou procurar alguém que não seja top de gama nas coisas, quando for aprender. E na internet mesmo, Ok. Hã? na internet mesmo, digo, no YouTube, encontrar alguém que está querendo fazer o vlog do próprio aprendizado, aí aprendo errando com ele. Ok, eu agradeço a entrevista.
Parabéns pelo bebê, que eu não sabia. Obrigado. Está lá no Instagram. Se você for lá no Instagram, vai ver ele lá. Vou olhar. Crescendo. Ah, legal. E bom resto de domingo e até mais. Até mais. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.